Senhor Jesus, Mestre amigo, iniciamos esse momento de estudo e reflexão pedindo a Tua presença entre nós, que a Tua luz alcance cada lar conectado, harmonizando nossos ambientes e os nossos corações. Agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos, mesmo que fisicamente distantes, unidos pelo mesmo propósito de aprendizado, de crescimento espiritual e de busca pelo bem. Que os mentores deste grupo, bem como os espíritos benevolentes que nos acompanham, possam inspirar nossos pensamentos, clarear nossas dúvidas e abrir os nossos sentimentos para que possamos absorver os ensinamentos deste Evangelho. Pedimos, Senhor, que esse encontro seja um momento de paz, onde cada palavra lida, cada reflexão compartilhada e cada vibração emitida contribuam para a nossa renovação íntima. Que deixemos de lado as inquietações do dia e nos aproximemos das tuas vibrações de amor, fé e esperança. Que todos aqui presentes, mesmo os que não puderam participar, recebam as tuas bênçãos, fortalecendo nossas famílias, nossas jornadas pessoais, os nossos desafios diários. Assim, com gratidão, damos início ao estudo de hoje, certos de que está conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as influências, desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. São Luís nos apresenta um questionamento que é de grande importância, pois nos faz reflexionar sobre o tema da vida e da morte. É da lei que o ser humano, assim como todas as formas de vida, lutem bravamente pela manutenção da vida. É instintivo o ato da preservação da vida, e estamos falando da vida biológica. Mesmo tendo a consciência da vida do espírito,
o ser humano firma-se na defesa da sua vida física. As sociedades humanas são contra os atos daqueles que fogem da vida, cortando seus laços pela própria vontade, como seja através das portas do suicídio. As escolas religiosas entendem que a vida é um dom divino. Sendo assim, somente Deus tem o direito de determinar o seu fim. Lembrando que estamos falando da vida física, pois a vida espiritual permanece em plenitude após o fim da vida biológica. Casos há, no entanto, que todas as atenções atestam que determinada experiência de vida está no fim. É o caso, por exemplo, dos doentes terminais. Não apenas opiniões de leigos, mas de profissionais da saúde atestando que aquela vida está no fim. Há uma corrente científica que defende a ideia de que, nesses casos, a pessoa possa utilizar seu livre-arbítrio para o procedimento da chamada morte tranquila. Em algumas nações, este procedimento é garantido ao cidadão após determinados procedimentos. Este basicamente é um pensamento que liga-se mais à corrente materialista, que vê tão somente o sofrimento físico. E apesar das controvérsias, o fundamento básico desse procedimento difere do suicídio e, independente de certo ou errado, traz uma conotação de preocupação com o estado emocional daquele que opta pela eutanásia. Seu raciocínio é simples: estando a vida no fim e impondo sofrimento à vítima, pode-se abreviá-los, pondo-se um fim a esta vida, para que a criatura não vivencie uma tortura maior. Lembrando sempre que é uma visão que aborda tão somente a realidade da matéria. São Luís nos esclarece a questão, lembrando-nos que a vida verdadeira não se restringe tão somente ao corpo, mas ao ser espiritual que o está habitando. Nos faz entender que esta experiência na carne tem um motivo superior e faz parte de uma programação evolutiva do ser. Portanto, cada momento, dia, hora e segundo é vital para o ser espiritual. Sendo a vida física e espiritual um dom de Deus, a alma encarnada viola os códigos divinos ao optar pela cessação da vida, mesmo que supostamente esteja sendo conduzida por um sentimento de piedade. Lembra-nos São Luís que mesmo o profissional de ciência mais preparado não pode afirmar com certeza que aquela vida realmente está no fim. São muitos os relatos de casos de moribundos que conseguiram sobreviver ao instante da morte. E mesmo que seja por pouco tempo, com certeza há um motivo superior que tem sua importância para o ser espiritual. Devemos sim utilizar de todos os esforços e recursos para amparar e minimizar as dores daquele que está em sofrimento, jamais incitá-lo à morte. E assim, finalizamos o Evangelho hoje, sobre as bênçãos e proteção de Deus. Jesus, nosso irmão maior, exemplo de justiça e de luz, e que possamos, Jesus misericordioso, estudar os teus conhecimentos,
a melhorar nossas vidas com paciência e sabedoria, com entusiasmo e na certeza de um futuro melhor, futuro esse que somente na espiritualidade maior é que nós vamos nos colocar no juízo final aos esclarecimentos, se assim necessário for, ao nosso crescimento. Jesus, levamos o nosso pensamento agora sobre as águas, pedindo para que elas possam ser fluidificadas em benefício de cada um de nós que buscamos no Evangelho essa água fluidificada ao nosso espírito. Não só a água, fonte natural da natureza, mas a fluidificação de nossas mentes vibrantes no bem, na perseverança, para vencermos nossas dúvidas, nossos medos e as perturbações que fazem parte do nosso caminhar. Perturbações essas no sentido de nos trabalharmos para resolvê-las. Essas perturbações que nós chamamos são as lições, é o que nós temos que enfrentar aqui. Ó Senhor, providenciai para nós os fluidos divinos sobre as águas, que vamos nos alimentar. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho de hoje, e que assim seja.